Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Tudo bem, ídolo? Tudo bem, meu ídolo? Beleza. Sabe quem é esse moço? É do Panzi. Vou falar com ele. Tá? Daqui a pouquinho nós estamos aqui falando de Copa do Mundo. Eu quero falar de Vasco também com ele. Será que ele sabe alguma coisa de Vasco da Gama? Ele mora em Belo Horizonte. Aqui no canal a gente gosta muito de falar de Vasco da Gama, viu, Edu? O Vasco é uma das torcidas mais legais do Brasil. Ó, Adoro a torcida do Vasco. ih, vai sair papo bom aqui. Então, vamos fazer o seguinte: a gente vai falar de Neymar. Tem gente que torce a favor, tem gente que torce contra, tem gente que reza para ele jogar, tem gente que acha que ele não deveria estar na seleção brasileira, mas é Neymar, né? Um dos caras mais bem pagos do futebol. E nós vamos falar um pouquinho dele, da seleção brasileira. Será que fez bem a derrota para Camarões? Aquele camarão foi indigesto, né? Então, já já eu bato um papo com esse moço aqui. Edu Panzi, também da Rádio Itatiaia, meu companheiraço, amigo do pai dele, de jornadas de Copa do Mundo, agora a segunda geração aqui ao meu lado. Olha que legal. É, muito legal. E se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Você não sabe a importância que é esse vermelhinho aí embaixo, inscrever-se. Aí você clica nele, vai aparecer um sininho, né? Você aperta no sininho, na palavra todas, você também clica e dá o joinha para o YouTube entender que o nosso trabalho é legal e que vale a pena continuar por aqui. Então, depois da vinheta, eu quero bater um papo bacana com esse moço aqui, tá bom? Roda a vinheta. Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Estou aqui com o Edu Panzi. Quem é seu pai? Meu pai é Afonso Alberto, também Ó, conhecido como Papai. Afonso Alberto, um dos grandes nomes da crônica esportiva de Belo Horizonte, que eu tenho o prazer de conhecer, de ter vivido com ele em seleção brasileira, em Copas do Mundo. Foram 6 dele, Então, 6 Copas. né? E seu pai está com quantos anos? 77. Bem 76. vividos, Bem vividos, graças a Deus. inteiraço, né? Inteiraço. Muita saúde. Afonso, um beijo no seu coração. Olha aqui o filhote aqui com a gente. Mas, Edu Panzi, por que você foi pelo caminho do papai? O Wellington, primeiro um abraço para quem está ligado no canal do Wellington. É o Wellington Campos FC, né? Então Isso, você que não se inscreveu, se se inscreve inscreva. aí, E viu? ativa o sininho para cada vídeo novo aparecer para você. O Bacana. Wellington, eu cresci nas redações, né, de rádios, Uhum. com meu pai, correndo para lá e para cá, Rádio Itatiaia, Rádio Capital, Rádio Inconfidência, e tomei gosto pela coisa. É, Adoro futebol e tomei gosto, fiz faculdade de jornalismo e estou aí há mais de 20 anos na luta, na estrada. é bacana. Eu gosto muito do Edu, porque pelo equilíbrio dele. Ele consegue analisar um jogo, uma situação e te expor dos dois lados. Nem sempre os comentaristas, não é uma crítica, é uma observação, tá, Edu? Claro, Que às vezes eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu entrei no rádio, o seguinte: Wellington, quando você criticar, apresente a solução. é isso. Falar que está errado, qualquer um fala. É o engenheiro de obra pronta, né, Edu? É, eu tenho para os meus comentários, eu aprendi com muita gente, né? Entre meu pai, Afonso Uhum. Alberto, que a gente acabou de falar, eu trabalhei com muita gente boa. Foram mais de 10 anos de convívio com o Dr. Maurílio Costa, por exemplo, um dos grandes Sim, comentaristas da Rádio Tatiaia, com o Marcão, o Marcos Gonçalves, um dos grandes comentaristas também do perfeito. futebol mineiro. Então aprendi muito com essa turma. E aí, Wellington, é o que você disse. Se você quer fazer uma crítica, se alguém está jogando mal, a primeira pergunta você faz para você mesmo. Por que esse cara está jogando mal? O lateral está jogando mal porque ele está mal ou é o sistema de jogo do time que não está funcionando para o lateral? As críticas voltadas para determinado jogador, por que elas estão acontecendo? É um problema só com ele? É um problema no entorno? É um problema das pessoas criarem uma expectativa e a expectativa dessas pessoas não está sendo entregue? Então a gente tem que se fazer essa pergunta para não ser injusto numa crítica e até mesmo no elogio também. A gente tem que tomar muito É. cuidado. Então, primeiro, faça a pergunta para você. Se você souber responder, manda ver. Se você não souber responder, guarda, tenta entender o problema para depois externar uma opinião.
Eu estou um pouquinho já nessa estrada, eu estou com 59, você seria meu filho com o maior carinho, né, como são Natália e Natan, meus filhotes. Você já tem filho? Não, não tem. Não. E aí, eles dois queriam fazer jornalismo, Sim. mas eu fui um ótimo pai e não deixei. Fez né? bem. Fez bem. Então, o seguinte, você tem que ser linear, Isso. né? Você tem que ter uma linha. Quando você elogiar, a pessoa vai perceber que você elogiou, quando você criticar, a pessoa vai sentir que houve uma crítica. Né? Ela não pode ser pessoal, ela tem que ser profissional. Nunca pessoal. Né? Nunca. Porque aí você mistura as tintas. Isso. E você erra na mão. Né? E o espectador percebe. Eu falo espectador porque às vezes é no rádio, às vezes é na TV, às vezes numa rede social, o inteligente percebe. Então você... e ninguém vai ser maravilhosamente, me permita a redundância, bem o tempo todo, nem Pelé, que hoje passa por um problema de saúde e a gente torce pela sua recuperação, foi. E ninguém que é tão ruim não teve um dia de lampejo. Né? Eu converso muito com meus amigos do Rio de Janeiro, principalmente aqueles mais antigos, sobre Garrincha, sobre Mané. Sim. Porque a história conta muita coisa bacana do Mané, mas era um jogador cíclico. Então, de vez em quando, ele sumia. Uma série de problemas. O cara começou a jogar futebol profissional com 26 anos. Então, já tem alguma coisa errada. Não, pelo amor de Deus, errada não. Mas no processo. No processo, do né, atleta. ele demorou a aparecer. Isso. Então, eu vejo dessa maneira. Nós estamos falando de seleção brasileira, vamos falar de Neymar. Como que você define Neymar? Um craque e que entra naquilo que eu falei da expectativa agora há pouco. Muita gente criou uma expectativa no Neymar que ele fosse, fora de campo, um grande exemplo. E, Wellington, é difícil você ter uma pessoa, um ser humano, que seja um grande exemplo, perfeito, craque em tudo. Ele é um craque dentro de campo e ele tem seus defeitos fora de campo. O Neymar não tem que levar a vida que eu quero que ele leve. O Neymar não tem que ser a pessoa que você quer que ele seja. Ele é o Neymar. Nem vista as roupas, nem tem o cabelo que a gente quer. O Neymar ele é irresponsável, crianção, mas ele é o Neymar. Quantos jornalistas irresponsáveis, entre aspas, crianções, a gente conhece, só que eles não estão aí na mídia, todo dia saindo histórias dele. Então, eu como comentarista de futebol, a minha análise em relação ao Neymar é no futebol, dentro das quatro linhas. Fora de campo, eu respeito muito o que o Neymar a escolha que ele fez para a vida dele, da família dele. Então, eu procuro separar muito as coisas. O Neymar, para mim, é um cracaço de bola, o maior jogador do futebol brasileiro. Não dá para dizer que hoje a seleção brasileira dependa do Neymar, mas a seleção brasileira segue precisando muito do Neymar. Um craque de bola, um daqueles geniais que nascem de tempos em tempos. E com ele fica muito melhor, fica mais fácil ganhar do que sem ele, né? A definição talvez seja essa, Panzi. Sem dúvida, e aí não só o Neymar, né? Ele é o grande craque da seleção brasileira. Ele é aquele cara que faz o diferente e faz muitas vezes num único jogo. Nós temos outros na seleção, Vini Júnior, Rafinha, o próprio Paquetá, que está muito bem, mas igual ao Neymar nós não temos. Rodrigo, né? Bem... Rodrigo, que é o substituto, entre aspas, do Neymar, né? Pelo menos eu acho que na cabeça do Tite, mas igual o Neymar nós não temos. Hoje, não sei se foi você que me perguntou mais cedo, mas o Mário Henrique também, sobre as seleções da Coreia, do Japão, falou, são seleções muito organizadas, mas que na hora que precisa de alguém diferente para sair do trivial, eu te perguntei eles sobre não a têm. Seleção norte-americana. A norte-americana também. Eles não têm. Organização hoje no futebol, se você tiver um bom treinador, ele vai montar um time organizado. Aquele time que vai vender caro uma derrota, vai dificultar para o adversário, por melhor que seja o adversário. Mas, por exemplo, Japão, Estados Unidos, Coreia. Coreia até tem o som, mas é só o som, não tem outros, né? Essas seleções elas são organizadas, bem treinadas, mas na hora de sair um pouquinho do trivial, que você precisa de um cara para fazer o diferente, eles não têm. A seleção brasileira tem de sobra. E ela tem um dos melhores do mundo que faz isso muito bem, que é ele, que é o Neymar. Vamos mostrar o vídeo que a CBF produziu, né, porque o treinamento deste sábado foi fechado, a gente não teve acesso, e vamos mostrar. No vídeo não tem o Alexandro, mas tem o Danilo e tem o Neymar. Vamos mostrar. Eu quero você pra mim. Olha, agora
Acabou nesse chute aí, né? Você viu o vídeo junto comigo, Edu. O que você achou do Neymar? Tá bem, tá pelo menos ali para bater uma bola. É claro que Uhum. num jogo os movimentos são mais difíceis, mais complicados, são potencializados, o movimento de mudança de direção, principalmente esse. Eu até comentava com você enquanto a gente assistiu o vídeo, né, Wellington? Uhum. Que é claro que guardadas as devidas proporções, eu já tive muito problema de tornozelo quando eu era mais novo, eu jogava meu handball, meu basquete, meu futebol. Você jogou handball? Joguei. Que legal. Handball, basquete, futebol. Handball mais do que os outros dois. E quando a gente tinha um probleminha no tornozelo, o pior de tudo não era nem a dor, é no momento, mas o pós-problema é a estabilidade do tornozelo, a estabilidade muscular, óssea. E quando você tem problema de tornozelo, a coisa mais fácil do mundo é ele virar de novo. E eu acho que é esse o foco do departamento médico da seleção brasileira. Nós, pobres mortais, não temos o cuidado e o trabalho de fisioterapia que tem dentro de uma seleção brasileira. Sim. Então, o que a gente demora semanas, meses para se recuperar, um atleta de alto nível e de rendimento numa seleção brasileira demora dias. Eu acredito que o Neymar, para esse jogo contra a Coreia, possa ser utilizado, talvez não todos os 90 minutos, entrando numa segunda etapa, já para recuperar e ganhar ritmo para uma fase quarta de final. Mas, Panzi, e se ele for eliminado pela Coreia? Paciência. É o risco que se corre de você não queimar a etapa com um jogador tão importante como é o Neymar, depois de uma lesão como a que ele teve. E às vezes a gente ouve, até para a gente terminar, não, mas força ele lá. Você tem a sequência, você tem o clube. Se fosse a final da Copa do Mundo, ele tomaria aquela injeção milagrosa, ia para o jogo, ia forçar. Se fosse um jogo importante do PSG, ele iria para o jogo, iria forçar. É um jogo importantíssimo? Pô, oitavas de final de Copa do Mundo. Mas é o que você disse. Depois tem quartas, semi e final. Você vai correr o risco de perdê-lo para ele jogar 90 minutos contra a Coreia e perdê-lo numa fase de quartas de final, semifinal e final? Não. A comissão técnica, o departamento médico, fisiologia da seleção brasileira, eles precisam trabalhar com as próximas etapas, ainda que elas não possam acontecer. Maravilha. Bom papo, né, cara? Cara inteligente, bom, gostosa conversa. Pena que não tem uma cervejinha aqui, uma linguicinha, uma batatinha. Faz falta aqui, né? Torresminho. Faz falta. Mas lá no Brasil a gente volta a bater esse papo, se Deus quiser. A gente tira o tempo perdido. Deixa com a gente, né? Como diz os mineiros, deixa com nós. Sem dúvida. Gente, se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Foi um prazer em receber aqui o Edu Panzi da Rádio Itatiaia, uma cabeça pensante, um garoto e fantástico. E eu agradeço demais a presença dele. Peço para você se inscrever, dar o like,
também para espalhar para os seus amigos. Estamos aqui na Copa do Mundo e agora vamos para as oitavas de final e esperar a seleção brasileira apresentar um futebol melhor. Me ocorreu uma aqui, rapidinho. Fez bem a derrota? Derrota nunca é bom, né, Wellington? Eu acho que se a seleção tirar lições, sim, fez bem. E eu acho que vai tirar lições. Copa do Mundo não dá para brincar, mas eu não estou dizendo que a seleção tenha brincado. Eu também teria entrado com o time reserva. O bom desse jogo é que um monte de gente ganhou ritmo de jogo, Tite pôde fazer algumas observações, tirar algumas conclusões. Lamentavelmente, acho que pior que a derrota foi perder dois atletas importantes, Alex Telles e Gabriel Jesus, com lesões, mas faz parte. Só quem está na Copa que corre esse tipo de risco, é seguir e tomara que outras lesões não aconteçam. Eu tenho um carinho muito especial pelo Gabriel Jesus, pela sua história, pelos seus motivos de estar na seleção, pelas críticas que ele viveu em 2018, agora 2022 está cortado, e também o próprio Alex Telles. A gente deseja ótima recuperação, o mais rápido possível, e Papai do Céu proteja todos vocês. Vamos lá para o jogo da Argentina? Vamos lá. Se o Gabriel Jesus não fosse muito bom jogador, ele não teria disputado 2 Copas do Mundo. É para poucos. Perfeito. Bem lembrado. Um beijo carinhoso, minha gente. Fiquem com Deus. De Doha, no Catar. Wellington Campos, Edu Panzi.